Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari e trago algumas informações sobre o Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino de notificações no canal. Lembrando sempre que sua inscrição, gente, é muito importante aqui e é de graça no canal Vasco Connect. Um botãozão vermelho aí do lado do seu telefone, beleza? Aqui, eu gostaria de comentar sobre alguns assuntos aqui e levar também dentro desses assuntos algumas questões envolvendo o Vasco. Primeira pontuação, ontem, muito chateado com a perda de um reforço, sim, que o Carlos de Pena seria um reforço. Estou deixando isso bem claro aqui. O Vasco fez tudo certo, gente. O Vasco agiu certo com o jogador. O Vasco foi correto com o jogador, com a assessoria, com o empresário. Agora, o jogador não foi correto com o Vasco. Beleza, tudo certo. Não foi isso que eu quis dizer no vídeo de ontem, pela manhã aqui. A questão foi em que o Carlos Brasil, correto, o Zé Ricardo, muito correto, eu acho que falta aquele algo a mais, aquele fator, aquela questão a mais. Olha, eu preciso demonstrar que estou interessado no jogador. Como? Sei lá, venho a público falando, olha só, a gente conta com o futebol do Carlos de Pena, é um grande jogador que nós assistimos e tal, enfim, foi decidido isso. Estou pegando, sei lá, um avião, indo até o local e, assina aí, bora pro Brasil, viaja que dia, fala do país do jogador e tal. É esse tipo de atitude que eu quis dizer ontem. Mas cada um com o seu jeito de ser, sabe? Sempre respeitando o lado pessoal das pessoas. O lado profissional pode levar críticas. Vão sofrer críticas, assim como eu, assim como você do seu lado, do outro lado, desculpa, na sua empresa, enfim, no seu local de trabalho. Você também recebe crítica o tempo todo. Então, é muita hipocrisia da nossa parte também ficar o tempo todo, não sei o quê, diretoria, não tem nada a ver com diretoria. Foi a atitude do cara. O Vasco fez o acordo, fez o contrato, mas faltou atitude, na minha opinião, dos profissionais do Vasco. Uma atitude a mais, quer dizer, que era o que eu quero dizer. Não que o Vasco não foi correto. O Vasco foi totalmente correto, sabe? O Vasco apresentou o contrato, dobrou o salário do cara, então não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui, eu queria entender isso aqui. A CBF ontem negou o pedido do Vasco para adiar o jogo de sexta, dia 8, para domingo, dia 11, né? Seria pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O jogo será realizado em São Januário, né? Foi mantido em São Januário. A questão não é nem concordar ou não com a decisão do Vasco aqui em si, né? Porque é uma bola dividida para o torcedor também. Pô, São Januário é nossa casa, bota uma promoção aí, vamos embora, vamos lucrar, não sei o quê. Mas no Maracanã nós teríamos 70 mil torcedores. Agora eu queria entender. A CBF e a TV Globo negaram o pedido do Vasco. Como assim que... como funciona isso? O que eles ganharam com essa resposta negativa para o Vasco? Eu queria entender mais isso aqui. Sabe, então... solicitação para o Vasco é sempre recusada. Qual o problema? Eu acho o seguinte, se você quer adiar um jogo, colocar o jogo no Maracanã, um jogo importante, o Vasco estreia, o Vasco, muita gente querendo assistir, tem gente, eu, por exemplo, não lembro a última vez, por exemplo, que eu perdi uma estreia do Vasco na minha vida, sabe? No estádio, tô falando no estádio, sendo fora, no Rio ou fora do Rio de Janeiro. Não lembro. Então, isso vai do ser humano também. Às vezes o cara, não, estreia eu não perco, né? O último jogo, bem ou mal, não perco. Eu vou. Na alegria e na dor. Então... o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro e, estranhamente, mais uma vez, e aí eu vou chamar atenção aqui para, além disso,
além desse adiamento, a gente precisa prestar atenção. Eu estou muito preocupado com o VAR. Teremos VAR na Série B. E dessa vez, desde o início. Então, que os responsáveis pela arbitragem, CBF agora com o novo presidente e tal, tenham responsabilidade, repito aqui, com os jogos do Vasco. Porque sabemos que temos Grêmio nesse campeonato, Sport, Chapecoense, enfim, outros clubes, Cruzeiro, o Vasco vai jogar fora, o Vasco tem que pontuar fora também, mas o fator casa vai ser muito importante para o Vasco nesse campeonato. Agora vira a chavinha aí. Falei. Vasco encaminhou a contratação, ontem, né, no caso, a contratação do Carlos Palacios, de 22 anos, estava no Internacional, e assim, o Vasco em definitivo, tá? É o contrato dele com o Vasco em definitivo. Gente, o Vasco precisa demais mesmo, de jogadores, principalmente o Vasco precisa de um ataque forte. O Vasco hoje, tudo bem, do lado direito ali, você tem o Léo Matos, você tem o Everton, e você consegue. Mas o lado esquerdo do Vasco, eu gosto muito do Riquelme, eu acho que o Riquelme deveria ter uma sequência. Ah, mas o Edmar vai bem. Será que vai tão bem assim? Eu, sendo sincero aqui, muito sincero, essa questão que o Vasco está bem servido de canhotos, com jogadores canhotos que chutam com a perna esquerda, para ser mais claro com você, torcedor, não tá não. Sejamos sinceros aqui. Nós temos um Nenê com 40 anos já, sabemos que o Nenê não vai conseguir. Qual o planejamento em cima do Nenê hoje? Jogar 3 jogos e descansar 1? Mas será que dentro desses 3 jogos, o Vasco venceu 3 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1, para descansar o Nenê nesse 4º jogo sempre? Porque você não tem o poder de criação no Vasco sem ser com o Nenê, mas, tipo assim, o Vasco não tem eficiência. Tem um meio aqui que consegue criar, a jogada precisa chegar no Gabriel Peck, do lado esquerdo, precisa chegar no centroavante, que é o Raniel hoje da equipe do Vasco, não chega. Então, não é justo eu chegar aqui, vamos bater no Raniel. Não faz gol? Não faz gol, mas a bola chegou quantas vezes no Raniel nos últimos jogos? Vocês contaram? Olharam ali os replays dos jogos? Então, assim, o Vasco precisa ir ao mercado. O Vasco perdeu sim, repito, porque foi uma perda que eu comecei a pensar, falei, opa, vai ficar legal ali. O Depena é muito bom jogando pelo lado esquerdo. Então, tem muita gente, deixa ele ir para o Internacional. Não, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, não. A gente não pode aceitar erros grotescos e pessoas mal intencionadas, tipo o Internacional foi mal intencionado. Se ele, peraí, eu sei que o cara acertou com o Vasco, eu tenho uma boa relação com o Vasco, acabou de fazer um rolo aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? É uma troca, tá? Do Zé Gabriel com o Bruno Gomes. E o Vasco fez a troca, o Vasco fez a negociação. Agora mais uma, né? O Palácio chegando do Vasco, vindo do Internacional. Então, eu quero acreditar que as pessoas, as pessoas pensam no negócio, ponto. Pensam no umbigo delas e ponto. Viu a facilidade, o Vasco divulgou, viram a facilidade do Vasco contratar o Carlos Depena e simplesmente foram lá, atravessaram o negócio, foi direto na fonte, que é o Dínamo de Kiev, que é por conta da guerra lá. Não, o cara mudou de ideia. Peraí, o Vasco enviou toda a documentação, documentou o cara, deixou o cara totalmente legal para viajar para o Brasil, deu o caminho das pedras e o cara vai para o Internacional. Como assim? Como assim? Então, assim, eu não torço pro mal de ninguém, que Deus abençoe a vida dele para lá. Só que as atitudes, sabe? Ela, tipo assim, plantou aqui e colheu ali. A boa atitude, tipo, você plantou o bem, você vai colher o bem. Agora, você plantou o errado, aí você quer o quê? Quer colher certo? Então, é o que eu creio, é o que eu acredito, desculpa. Então, galera, é isso. Tá? Daqui a pouco mais vídeos. Hoje tem decisão do Campeonato Carioca. Eu vou trabalhar na decisão do Campeonato Carioca também.
mas eu quero você aqui no canal, porque a gente vai falar de Vasco. Hoje tem informações importantes do Vasco, tem jogo treino do Vasco. Nós vamos falar sobre o jogo treino. O jogo treino não será transmitido. Teremos informações da assessoria de imprensa, no grupo da assessoria vai passar para a gente aqui. A gente vai reproduzir aqui nos vídeos para você durante o dia de hoje, beleza? Um excelente final de semana para todos vocês. Deus abençoe. Eu sou o Eduardo Ferrari. Deixo mais um vídeo aqui. E saudações vascaínas.